Segundo um jornal espanhol, o Diário AS da Espanha, que é um jornal de credibilidade na Espanha, um jornal respeitado na Espanha, ele diz que o Yuri Alberto teria sido oferecido ao Atlético de Madrid e que está sendo analisado pelo diretor esportivo do clube espanhol, o Mateu Alemany. Então, o Yuri Alberto teria sido oferecido para o Atlético de Madrid, que é um dos gigantes do futebol espanhol, comandado pelo Diego Simeone, disputa a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. Lembrando que o Corinthians recusou uma proposta da Lazio da Itália de 22 milhões de euros, cerca de 137 milhões de reais. A Lazio da Itália fez uma proposta pelo Yuri Alberto no começo do ano. E o Corinthians também recusou uma proposta da Roma da Itália de 28 milhões de euros, 178 milhões de reais na época. O Corinthians só tem 40% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. 10% pertencem ao empresário André Curi e os outros 50% seguem com o Zenit da Rússia. O Yuri Alberto renovou o contrato com o Corinthians em julho de 2025 e tem contrato até 2030. A multa rescisória por transferências internacionais é de 100 milhões de euros. O Yuri Alberto provavelmente vai ser vendido pelo Corinthians, mas no meio da temporada, né? Dificilmente ele vai ser vendido agora. É a última semana de transferências para o futebol internacional, porque as principais ligas da Europa, as janelas das principais ligas da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França, as janelas terminam no dia 2 de fevereiro. Portanto, na próxima segunda-feira. É a última semana. Se tiver que contratar alguém, se os clubes europeus tiverem que contratar alguém, tem que ser esta semana. Acho difícil, muito difícil, que o Yuri Alberto seja negociado essa semana. O Corinthians deve negociá-lo no meio do ano, até porque o Corinthians precisa de dinheiro, precisa fazer dinheiro, e o Yuri Alberto está recebendo propostas, né? Já recebeu 2 propostas, da Roma da Itália, da Lazio da Itália, agora tem o papo de que ele foi oferecido ao Atlético de Madrid. O André Curi, que é o empresário dele, tem interesse em negociá-lo, porque ele tem 10% dos direitos econômicos, então vai ganhar dinheiro nessa transação. E o Yuri Alberto tirou o passaporte europeu, né? O passaporte italiano, então ele não entra como jogador estrangeiro, ele pode ser contratado sem ocupar a cota do jogador estrangeiro. Isso facilita a transferência para um time europeu. Bom, vamos aguardar os acontecimentos. O Corinthians anunciou hoje a rescisão de contrato oficial do Héctor Hernández. Héctor Hernández não é mais jogador do Corinthians, graças ao bom Deus, né? Não jogou absolutamente nada, foi uma contratação absolutamente equivocada pelo Corinthians, pelo Fabinho Soldado, que à época contratou o Héctor Hernández, e o Corinthians, o Héctor Hernández já estava afastado já há um bom tempo, né? Já não jogava pelo Corinthians, desde que o Dorival Júnior chegou no Corinthians, praticamente ele já não jogava mais. E o Corinthians diz que vai ter uma economia de quase 5 milhões de reais na folha salarial do futebol pela saída, pela rescisão de contrato do Héctor Hernández. O Corinthians continua tentando reforçar o seu elenco, a contratação de alguns reforços, ainda não tem novidade na questão do Alisson, pelo menos por enquanto, até onde eu gravo, até o momento em que eu gravo esse vídeo, o Corinthians não pagou o São Paulo pelo Alisson, porque o Corinthians está priorizando o pagamento de outras dívidas. E, principalmente, neste momento, o Corinthians tenta fazer um negócio com o Tajeres da Argentina, porque existe a possibilidade do Corinthians sofrer outro transfer ban.
se o Corinthians não pagar a dívida de 32 milhões de reais pela contratação do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro foi contratado pelo Corinthians e o Corinthians não pagou os 32 milhões de reais. O Augusto Melo, né, péssimo presidente, que foi impeachmentado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, contratou todo mundo e não pagou ninguém, né, não pagou os clubes. Ficou devendo para todo mundo. Por isso o Corinthians sofre mais um risco, sofre o risco de tomar outro transfer ban, que seria péssimo para o Corinthians. Então, o Corinthians está tentando pagar o Tajeres da Argentina, está tentando fazer negócio com o Tajeres da Argentina, vai receber, por exemplo, 9 milhões e 800, quase 10 milhões de reais pela negociação do João Pedro Tioca para o Torino da Itália, mas deve reverter esse dinheiro justamente para pagar a dívida, para ajudar no pagamento dos 32 milhões de reais para o Tajeres. E aí o Corinthians está tentando negociar com o São Paulo para ver se consegue pagar 1 milhão de reais no ano que vem, 2027. O São Paulo quer receber 1 milhão de reais agora, à vista. O Corinthians está tentando negociar para ver se consegue pagar no ano que vem. A questão é que dificilmente o negócio vai ter volta. Tanto é que o Alisson esteve ontem no Corinthians, né, no CT do Corinthians. Mas ele não pode ser apresentado ainda, ele não pode assinar contrato, não pode fazer os exames médicos. Ele precisa primeiro ser liberado pelo São Paulo. Fica essa questão complicada. Do ponto de vista ético, seria muito ruim agora o Alisson voltar pro São Paulo. Se bem que todo mundo se lembra que em 2024 o Mateuzinho chegou a ser contratado, treinou no Corinthians, né? Estava treinando no Corinthians, depois voltou para o Flamengo porque não houve o acordo. E aí, depois o Corinthians conseguiu o acordo com o Flamengo e o Mateuzinho voltou do Flamengo para o Corinthians. Quer dizer, isso já aconteceu num histórico recente no Corinthians. Tomara não aconteça agora com o Alisson, tomara a negociação seja feita o quanto antes, porque também já está virando uma novela. E o Caio César, como eu disse no vídeo de hoje da Hora do Almoço, deve fazer a estreia no domingo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, isso se ele for inscrito no boletim informativo diário da CBF. Corinthians joga amanhã contra o Bahia na Vila Belmiro, estreia do Campeonato Brasileiro. Sobre o time que vai jogar, eu falo amanhã na Hora do Almoço no Cereto News, primeira edição. O Dorival deve colocar um time mais mexido. Deve ser um time, não sei, quase titular. Não sei se vai com força máxima. É possível que o Memphis deve ser escalado, o Memphis deve ser relacionado, né? Mas deve ficar no banco de reservas. Não sei. É provável que o Dorival não coloque força máxima, poupando a maioria, ou alguns titulares, né? Poupando alguns titulares para o jogo de domingo contra o Flamengo. Participe do canal, do grupo de WhatsApp do canal do Cereto, tá aí o QR Code, eu vou deixar o link nos comentários fixados e também na descrição do vídeo. Volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!